Sempre que algum personagem tão famoso, tão grande quanto um Batman da vida ganha um novo filme, a gente sempre acaba pensando na necessidade desse filme existir. Se esse filme tem alguma coisa a agregar que a gente ainda não viu. Principalmente quando a gente tá falando do Batman, que assim como o Homem-Aranha na Marvel já teve muitas leituras. E na posição de um fanboy do Homem-Morcego, é com muita animação que eu venho falar que esse filme novo, dirigido pelo Matt Reeves e estrelado pelo Robert Pattinson, tem muita coisa a dizer. Esse filme não apenas tem muita coisa a dizer, o que de cara já justifica ele existir, mas pra mim esse filme vai muito além em várias discussões em torno da função do Homem-Morcego, em torno da função do Homem-Morcego tanto pra Gotham City, tanto quanto para o próprio Bruce. E todas essas conversas que esse filme consegue trazer e colocar em um filme só, são coisas que fazem pra mim pensar se a gente não tá falando da melhor versão do Homem-Morcego pros cinemas até agora. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Cara, eu lembro no 1º de abril de 2020 que teve todas as piadinhas na internet de que parecia de que o Robert Pattinson ia interpretar o Batman e tudo mais. E quando eu vi aquilo eu pensei, cara, que genial o Robert Pattinson como Batman. E aí depois desmentiram falando que era 1º de abril. E eu fiquei super triste porque eu tinha adorado a ideia. Passou um tempo e no final das contas era verdade mesmo. Robert Pattinson seria o próximo Batman dos cinemas. E pra pensar num próximo Batman, numa nova releitura, eu acho muito importante a gente pensar no legado que os filmes do herói foram deixando ao longo das últimas décadas. O Batman do Michael Keaton, ele tem um tom bem sério em comparação ao Batman do Adam West e fez com que as pessoas mais velhas vissem o Batman como um super-herói que também era para adultos, não era só coisa de criança. Mas quando a gente pega aquele filme do Tim Burton e todos aqueles filmes que saíram naquela época do Batman, eles são filmes que envelheceram bem mal, eles são filmes extremamente caricatos. E isso não é exatamente uma coisa ruim. Ser caricato não torna um filme automaticamente inferior. Mas acontece que quando a gente fala de realismo, o Batman, ele é um personagem que mexe um pouco nesse senso, porque as pessoas costumam trabalhar o Batman pensando um pouco mais num pé no chão, sem superpoderes, sem coisas assim, mas é sempre complicado quando a gente pensa nesse herói mais mundano, um bilionário que meteu uma roupa de morcego pra sair na rua bater em pobre, e que faz questão de deixar o queixo à mostra pra polícia conseguir ver que ele é branco. Eu sempre adoro falar disso. Então todos os diretores que passaram pelo Batman nos últimos anos sempre tentaram colocar a sua visão mais realista, sua visão mais pé no chão da coisa. E dentre todas as mudanças de tons, dentre todas as Gotham Cities que cada leitura trazia, a visão do Zack Snyder, a visão do Christopher Nolan, pra mim, a visão do Matt Reeves que a gente tem aqui é a que mais consegue conversar com a realidade dentro do possível. O Bruce Wayne que a gente tem aqui é muito diferente de todos os outros que vieram antes dele. Isso porque a gente tá sempre acostumado a ver um Bruce Wayne já numa carreira mais avançada, como a gente vê no Batman do Zack Snyder, mas mesmo quando a gente pega o Batman Begins do Nolan, a gente tem um Batman que a gente acompanha todo o processo dele, todo o começo dele, do treinamento dele e tudo mais, mas quando ele vai pra rua, ele já é um mestre. Quando o Batman do Christopher Nolan vai pra rua, ele já tá pronto. E essa sensação de que o Batman já é um super-herói consolidado é uma coisa que não existe aqui. Antes do filme sair, o Matt Reeves já tinha dito que esse seria um Batman no ano 2, e é dito pelo próprio Batman ao longo do filme todo que ele tá no 2º ano de atuação dele, mas a sensação é que parece que foi ontem que ele começou a fazer. Esse é um Batman um tanto quanto desastrado em alguns aspectos. Desastrado no sentido de que a gente tá acostumado a ver uma presença noturna que num piscar de olhos pegou um cara que tá aqui, levou pra cima e prendeu ele no teto. Não é esse tipo de Batman que a gente tem aqui. A gente tem um Batman que é uma presença aterradora. Se os outros Batmans costumavam incapacitar rapidamente os seus inimigos e tirá-los de batalha e fazê-los desmaiar, esse Batman aqui, ele é brutal. Eu não vou entrar em termos de usar arma de fogo, em termos de matar, esse tipo de coisa, porque quando a gente fala de Batman, esse tipo de coisa costuma ser um pouco spoiler, então eu não vou entrar nesse mérito. Mas se tem um Batman que vai caminhar em linha reta em direção de alguém e dar um soco tão demasiadamente forte que talvez a pessoa acabe morrendo, é esse aqui. Esse é um Bruce Wayne completamente traumatizado e que carrega no peito essa vingança, carrega no peito o ódio, como ele mesmo diz o tempo todo. I'm vengeance. Então tudo relacionado à forma como ele atua acaba sendo bem diferente pra gente. A gente tá tão acostumado a ver um Batman que sabe muito bem o que tá fazendo, que quando a gente vê um Batman que não sabe o que tá fazendo, isso gera momentos de comicidade. Esse é um filme extremamente sério e o Matt Reeves, ele
pincela momentos que são engraçados, levando em consideração que você tem no imaginário da sua cabeça quem é o Batman. Então, quando você vê o herói falhando em fazer algumas coisas, você vai dar risada. E o Matt Reeves consegue colocar esses momentos de uma maneira tão sutil e tão bem pontuada. E quando eu falo que esse é um filme extremamente sério, eu falo da Gotham, que pra mim é a mais interessante de se ver. A forma como ela é filmada e toda a atmosfera que o filme quer criar fazem dessa Gotham City um lugar sombrio e muito marcado pela diferença de classe. E essa ideia da diferença de classe é comentada e discutida ao longo de todo o filme, já que o metrô de Gotham é sempre uma coisa assustadora. Em contrapartida, nós temos os bilionários que vivem muito bem obrigado na cidade. Alguns personagens, que eu não vou comentar quais são, cobram isso do próprio Bruce Wayne, de como Bruce Wayne ele é um órfão bilionário e de como ele faz muito menos do que ele podia fazer pela comunidade, pelas pessoas de Gotham, já que ele é um cara que, apesar de órfão, é bilionário e poderia, por exemplo, ajudar muitos dos órfãos da cidade. Mas ele não faz isso. Por que você não faz isso, hein, Bruce Wayne? E o filme mostra pra gente uma vergonha e as engrenagens acontecendo na cabeça desse Bruce. E falando das engrenagens girando na cabeça desse Bruce, finalmente a gente tem aí no cinema um Batman detetive. E pra quem conhece o Batman, sabe que ter um Batman detetive acaba fazendo a gente ter um James Gordon muito mais presente do que nos outros filmes. Eu sempre gostei muito da atuação do Gary Oldman como James Gordon, mas a atuação do Jeffrey Wright é maravilhosa. A parceria ao longo de todo o filme dele com o Batman é uma das melhores coisas do filme. E toda essa construção de ambiente, essa construção dessa Gotham extremamente desigual, é o palco para uma história neo-noir com uma investigação extremamente densa, que em alguns momentos pode ficar cansativo. Lembrando, a gente tá falando de um filme de 3 horas, mas essa investigação para encontrar o Charada, que foi extremamente inspirada nos filmes do David Fincher, é bem feita ao ponto de que você não vai se importar tanto com o tempo desse filme no final. Esse filme tem uma cinematografia fabulosa, o vermelho extremamente marcante desse Batman se faz presente na paleta de cores o filme todo e de maneiras extremamente geniais. E essa identidade visual também é muito bem acompanhada com a trilha sonora, que basicamente são 3 horas de você ouvindo Something in the Way do Nirvana de maneiras completamente diferentes ao longo do filme e dando um senso de continuidade e coesão durante toda a trilha sonora do filme, que pra mim ajudam muito a reforçar quem é aquela Gotham City e principalmente quem é esse Batman. E você vai sair desse filme cantando Something in the Way. E se a trilha sonora é pivotal para criar essa atmosfera extremamente confusa, extremamente o que está acontecendo nesse filme, não tem como não mencionar a atuação fenomenal do Pinguim e do Falcone, os antagonistas fenomenais desse filme, mas a atuação do Charada, do Paul Dano, meus amigos, o que esse ator fez. Esse pra mim é um dos vilões mais assustadores que eu já vi. Pra mim ele entra no top 3 vilões tranquilamente, junto com o Duende Verde do Willem Dafoe e o Joker do Heath Ledger. Com a pequena exceção que o Coringa e o Duende Verde são vilões de uma presença muito mais física. Eles são vilões que vão pra porrada contra o herói, completamente diferente do que esse Charada faz. Esse vilão, ele tem plena certeza de que se ele ficar na frente do Batman, o Batman vai acabar com ele em 15 segundos ou menos. Então ele sabe que o lugar que ele precisa enfrentar o Batman é no psicológico, é na cabeça do Homem-Morcego. E essa é uma desvantagem muito grande que esse Batman tem, porque se tem uma coisa que falta nesse Batman é saúde mental. Então pra mim esse Charada é o vilão perfeito pra esse filme, pra esse Batman extremamente bruto e violento, pra esse Batman que quer resolver as coisas na base do soco mais forte que ele consegue dar, e o inimigo dele faz com que ele precise pensar muito para saber qual vai ser o próximo passo. Inclusive, pra mim é impressionante como esse é um filme extremamente violento, extremamente denso, extremamente complexo nesse sentido. E pra mim ele tá muito longe da vibe sombrio e realista do Zack Snyder. E também tá muito longe de filmes que, para mostrarem um impacto, precisam espirrar sangue na tela o tempo inteiro. Eu ainda vou falar mais sobre violência gráfica aqui no canal. Só tô pensando em como fazer esse roteiro ainda. Mas The Batman é um filme extremamente violento, extremamente pesado e não tem uma gota de sangue. O Charada é extremamente assustador e não tem uma cena dele de fato violentando alguém. O Matt Reeves sabe que a direção e o roteiro que ele tem na mão são bons o bastante pra ele não precisar te chocar. Ele sabe que ele vai conseguir te assustar de uma maneira inteligente, sem precisar recorrer a sangue e vísceras na tela. O Charada até chega a arrancar o dedo de uma pessoa, mas não é por isso que a gente precisa ver esse dedo ser arrancado, e você nem vai sentir falta disso depois que você ver o filme. No final das 3 horas, a sensação que ficou pra mim é que eu vi uma coisa extremamente nova, extremamente fresca. E esse filme vai te deixar louco por uma continuação, pela forma como ele trabalha o arco narrativo
do seu personagem principal. E também por fazer uma menção super sutil, super discreta de um vilão que pode estar nascendo e que pode aparecer no filme seguinte. Isso pra mim me deixa com um ranço da Marvel. Gente, por mais que eu seja muito fanboy, seja muito tiete da Marvel, tem me incomodado cada vez mais essa necessidade de em todo filme ter 1 milhão de personagens juntos na tela. O filme do Homem-Aranha tem que ter o Doutor Estranho, tem que ter mais não sei quem. O filme do Doutor Estranho que vem aí tem que ter a Wanda, vai ter o Patrick Stewart, vai ter um monte de gente. E no final parece que a Marvel esquece de fazer um bom roteiro. Enquanto esse filme do Batman tem 3 horas, eu tô louco pra ver a continuação. E é só no finalzinho que tem um relance de alguma coisa que pode ser aproveitada no futuro ou não. Se nunca aconteceu um The Batman 2, esse filme ele é autossuficiente. Esse filme é bom por si só. E se tem uma coisa que eu quero, é filme bom. Eu não vejo a hora de rever esse filme, de colocar a cabeça no travesseiro e pensar mais a respeito dele. Eu não preciso nem dizer que eu vou voltar a falar desse filme aqui, pode ficar sossegado. Mas finalmente existe um filme do Batman à altura do Cavaleiro das Trevas. Existe um vilão à altura do Coringa do Heath Ledger. Calma, o Coringa do Heath Ledger é melhor, calma. Mas ainda assim, um vilão tão bom quanto ele. E eu sei que é cedo pra falar, eu sei. Mas provavelmente Robert Pattinson, o melhor Batman do cinema até hoje. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Esse é um vídeo mais de impressões. Eu não queria dar nenhum spoiler direto da história do filme em si, mas como eu já disse, eu tenho muita coisa pra falar desse filme em vídeos futuros. Deixa o seu like, a sua inscrição, que me ajuda muito no canal, beleza? Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Valeu!